Ah, tu quer ler? Eu vim aqui te trazer nomes. Tudo bem contigo? Faz tempo, né? Faz um tempo que a gente não se fala. Muito tempo. Hoje eu vim te trazer soluções. Não uma, não duas, não três, são 26 soluções no plural pra te tirar da ressaca literária, te tirar do eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero ficar na tela. Ah, tu quer ler? Eu vim aqui te trazer nomes. E o primeiro livro de casa é do Brasil. Jefferson Tenório escreveu Estela Sem Deus. Esse livro aqui, vencedor do Prêmio Jabuti. Estela é uma menina que cresceu com a mãe e o irmão, e a religião entrou na vida dela de um jeito muito estranho. E por ela ter esse questionamento frequente dentro dela, isso reflete na religião. Eu vou te dar umas poucas linhas aqui, uma amostrinha pra ver se tu quer ou não. Às vezes, ter consciência de que haveria um ser tão intrometido como Deus me parecia um tanto violento. Eu, que antes pensava que as ideias eram protegidas, ficava com medo de saber que Deus teria acesso a todos os meus pensamentos. Ninguém escapa de Deus, nem os filósofos. Logo, outra ideia surgiu. E se Deus não soubesse de nada? E se ele ignorasse tudo? E se ele não pudesse saber o que pensamos? E se, ao contrário disso, e se fôssemos nós a sabermos de tudo que se passa na cabeça de Deus? E se a cabeça de Deus fôssemos nós? Ao pensar dessa forma, uma espécie de tristeza tomou conta de mim porque eu não tinha respostas. As perguntas me doíam e me rasgavam porque eu estava dividida entre o pecado e o pensamento. Ai, gente. Oração para desaparecer. Minha gata fez cocô e ela deve estar tentando limpar com a caixa mesmo. Oração para desaparecer. Quem nunca tentou, né? Esperar minha gata tentar tampar o cocô dela com a parede que ela tá rasgando. Esse livro da Socorro Racioli, ele é recente. Imagina que tu acorda viva. Imagina que tu está sendo desenterrada viva. Tu acorda e está sendo desenterrada viva no outro lado do mundo. Tu tá sendo desenterrada viva em Portugal. Tudo que tu tem contigo é um colarzinho. E a partir disso tu vai ter que descobrir o que aconteceu, por que tu apareceu em Portugal, que te enterraram, só tá pelado e com colar. Aí é loucura atrás de loucura. Isso aqui é realismo mágico, ó, muito bom. Ele é curto e por ter esse suspense de o que é que aconteceu com a mulher, dá muita vontade de ler e conseguir descobrir logo. Agora um dos meus favoritos. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Esse livro... Quem já falou comigo sobre o livro já me escutou falar desse aqui. A Casa dos Espíritos é um dos meus livros favoritos. Isabel Allende, obrigada por tudo. Ela é uma chilena, a escritora. E a maioria dos livros dela se passa no Chile. Esse aqui tem todo o contexto político da época do Salvador Allende, tá? O BO político que acontece aqui é do Salvador Allende, tá? Então a gente tem... Dá pra dizer que é uma ficção histórica, porque tem o cenário político do Chile naquela época. A gente tem os personagens que a gente vai conhecer e a gente também tem realismo mágico, que é a realidade com um pouquinho de magia no meio, que no caso é a Clara que fala com os espíritos. E aí a gente não acompanha só a Clara, a gente acompanha a Clara, a família, os pais da Clara, a irmã da Clara, com quem a Clara se casa, os filhos que ela tem, onde eles vão morar. Os filhos da Clara também têm filhos, como esses filhos e netos da Clara se relacionam com ela, qual é o significado da Clara para eles. E como isso se transfere para as relações deles, como essas crianças enxergam o cenário político, como que o marido da Clara se envolve e afeta toda a família. Gente, não tem nenhum personagem raso aqui. Todos os personagens são ricos, todas as relações são ricas. Sabe? O que mais eu vou te dizer? É isso. Pesou o clima. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Esse homem aqui não brinca em serviço. Ele fala, tu quer conteúdo? Aqui vai conteúdo. A gente não tem trégua, tá? São blocos e blocos de texto. O bicho não curte muito diálogo. Tá? Tá bom pra ti? E a forma que ele é escrito ajuda a dar essa sensação de ansiedade. Um belo dia o homem fica cego, ele fica vendo só o branco, tudo branco. Ele fala, doutor, tá tudo branco.
Aí o doutor fala, estranho, volta aqui amanhã pra gente ver isso aí. Aí o doutor fala, meu Deus, tá tudo branco, não vejo nada. Aí as pessoas começam, todo mundo ficar cego, uma pandemia, tópico sensível, uma pandemia de cegueira. Porém, apenas a mulher do médico consegue ver. Por algum motivo ela consegue ver. E aí o mundo vira um caos, né? Porque ninguém consegue enxergar nada, as empresas param, o desespero para conseguir sobreviver sem estar vendo nada, sem ter uma instrução, sem o mundo estar capacitado para lidar com todo mundo sem enxergar, é um desespero. Tu não sabe onde tu tá, tu não sabe em quem confiar, tu não sabe se a comida que tu tá pegando, ela tá comível, tu não tem como ver a validade do negócio, tu não sabe se tu tá no meio da rua, tu não sabe se a pessoa que tá do teu lado é teu conhecido ou não é. E aí todo mundo tem que confiar nessa mulher e o mundo tá um caos. A gente vê até onde vai a humanidade, a gente vê até onde a gente consegue ter o senso de comunidade quando a gente consegue criar e conservar isso. É incrível, pesado, mas muito bom. Tem uma metáfora e tal, não sei o que a gente pode pensar por outros lados, mas assim, o caos por si só já faz o livro bom. Aí a gente volta pra uma coisinha mais leve, Antes que o Café Acabe. Antes que o Café Acabe é um livro japonês. O japonês adora realismo mágico, assim. Sempre vai ter realidade com os negócios das ideias e vai estar tudo normal. As gatas estão correndo enlouquecidas aqui. Se escutar, é isso, tá tudo bem. Antes que o Café Esfrie é basicamente um café, um lugar, assim, uma cafeteria, em que tu pode falar com alguém no passado. Tu volta no passado pra falar com aquela pessoa. As regras são, tu pode voltar no tempo, tu não pode mudar nada do presente, e não pode sair da cadeira. Então tu tem que estar numa cadeira e pensar no momento que tu quer voltar, que tu tava com a pessoa que tu quer falar ali, e tu tem que usar esse tempo da melhor forma possível, porque tu tem que tomar todo o café antes que ele esfrie. Senão tu fica presa, tipo, como um fantasma. Muito triste, chorei bastante. Tem uns 4 ou 5 livros já dessa série, que são vários contos. No caso, é o mesmo café, né? Mas cada história acaba virando um continho, assim, separado. A gente deu uma aliviada. Tá, um negócio bonito, né? Voltando ao passado, agora a gente vai pesar um pouco mais de novo. O Exorcista. Esse livro é... A história do livro é basicamente a história do filme. Que eu saiba, porque eu nunca vi o filme, porque eu sou medrosa. E o livro também dá medo, tá? Não li ele de novo. Mas o livro é muito bom. Eu não achei que ia ficar com tanto medo como eu fiquei. Rico em detalhes. O desenvolvimento da situação toda foi muito boa. Teve umas reviravoltinhas ali que eu não tava esperando. Mas eu gostei. E por isso estou recomendando. E eu acho que é só 2 que tem aqui que tem umas coisas de terror suspense, porque eu sou medrosa. Um Caminho pra Liberdade. Ai, eu lembro desse livro. Ele é um livro de ficção histórica. A gente tem um acontecimento histórico que é essas mulheres, eu não lembro a cidade, mas foi no sul dos Estados Unidos, e lá por 1930, eu acho, que elas estavam fazendo uma biblioteca itinerante, levando livros para pessoas que não tinham acesso fácil a livros de cavalo a cavalo, por lá, tá? Pegavam uma mochilinha, enchiam de livro, iam a cavalo, subiam montanha e às vezes tinham que sair do cavalo e ir a pé para levar esses livros. E aí, Um Caminho para a Liberdade foca a história em 5 mulheres, isso que elas estavam fazendo na biblioteca itinerante. A parte das 5 mulheres, a história dessas 5 mulheres é a parte fictícia, no caso. E aí a gente tem um romancezinho, mas a gente também tem o desenvolvimento da amizade delas, que é assim... Olha o poder da amizade, é lindo demais. Agora a gente pesa o clima um pouco de novo. Jantar Secreto, de Rafael Montes. Brasileiro também. Este livro aqui, a história é o seguinte, tu pega uma piazada que vai morar no Rio de Janeiro, acha que tá tudo bem, que estão com tudo. Aluga um apartamento caro pra caramba. As coisas não deram certo, que pena. Vamos fazer o quê? Crime. Não crime normal, não. A gente vai começar a marcar uns jantares secretos, exclusivos, diferentes. Aí a gente começa a se meter em mentira, manipulação, assassinato, sequestro. É uma delícia, assim. Adoraria saber o que passou na cabeça de Rafael quando ele pensou nisso. Mas recomendo muito. Inclusive, depois que eu li esse livro, começou a aparecer no meu Instagram um negócio de jantar secreto que as pessoas vão vendadas pra ter uma experiência diferente, que tu não sabe o que tu tá comendo. Amor!
a gente vai continuar no pesado agora. Véspera de Carla Madeira. Nossa Senhora! Quem leu Tudo é Rio sabe mais ou menos como a Carla opera, né? Na questão da literatura. A bicha é potente. Véspera, a gente vai acompanhar uma família, mais focado nos irmãos, mas a gente entende a história dos pais também. Esses dois irmãos, a forma como eles foram concebidos e a forma como foi decidido como eles entrariam nesse mundo, como eles seriam chamados, já foi tudo errado. Já começou errado lá no início. E já começou errado também a forma que os pais deles ficaram juntos. E aí depois que eles nasceram, meio que o medo, a raiva, a vingança que estava naquela família, quase que destinou como que eles seriam como pessoas. Só que daí, ao mesmo tempo, é uma pergunta. Isso, né, o que aconteceu, o que o pai dele fez com eles, quando eles nasceram, né, como ele decidiu chamar eles, digamos assim. Eu já vou dar a informação aqui, porque não é uma coisa que... não vai ser um spoiler grande. Eles se chamam Caim e Abel. E foi meio que uma forma do pai dele se vingar da mãe, digamos assim. E aí, é uma pergunta que tu se faz. O nome Caim e Abel foi a praga que fez eles serem do jeito que eles são? Ou o nome teve um peso grande e isso só deveria ser um peso e eles que decidem 100% o destino deles, e isso foi apenas sabe? Enfim, perguntas. Mas aí a gente acompanha como é o desenvolvimento deles na escola. Culpa, inveja, amor fraternal, amor romântico, como os dois lidam com isso. Ai, é uma loucura. Pesado, tá? É pesado. Mas é bom. É bom. O desenvolvimento de personagem aqui também tá bom demais. Leona! Quase chamei minha gata do nome da minha irmã. Tá falando de mim. A Paciência Silenciosa foi um livro que eu fiquei... Oh, mulher, que é isso? Se tu gosta de plot twist, esse aqui é o livro. Que eu li, eu fiquei... Peraí. A mulher foi encontrada com o marido, que ele tava morto de morte matada. Aparentemente ela matou, né? O início do livro é assim. A mulher matou o marido, foi encontrada lá com a arma na mão, o marido morrido de morte matada. Ela, desde então, não falou um ai, ficou em choque, paralisada, não fala nada, foi levada para um hospício. Manicômio, não sei como é que chama, clínica, não sei. E aí tem um psicanalista, psiquiatra, psicólogo, eu não sei exatamente o que ele é, mas ele fala assim, eu vou resolver isso aí. E daí ele vai lá e começa a ter sessões com essa mulher, e ela é uma artista, então ele vai pedindo pra desenhar, fazer artes e tal, porque é uma forma de se expressar. Aí depois disso, meu amor, depois disso o negócio fica doido. Admirável Mundo Novo. Quem gosta de distopia, chegou o seu momento. Um livro que eu li na faculdade e o professor falou, faça uma dissertação. Falei, meu anjo, tô pronta. Distopia, a gente já sabe que vai ter crítica social foda. Então eu não preciso dizer muito, mas é um mundo super futurístico, é o Admirável Mundo Novo, em que os bebês são feitos artificialmente, tem uma fábrica lá em que são feitos os bebês, lá são escolhidos exatamente qual é a classe social, os alfas, os betas, que esses bebês vão fazer parte, e eles são condicionados desde, de feto, às condições climáticas, a sons, a todos os estímulos que aquela classe social vai enfrentar durante a vida. Então, se tu for de uma classe mais baixa e tu vai ser uma pessoa que vai trabalhar somente em trabalho manual e vai ter que fazer coisas assim, braçais, desde cedo o feto ou a criança vai estar nessas situações de clima quente, assim, assado, pra meio que ele sentir que, tudo bem, eu sou assim, eu nasci pra isso. E aí tem esses personagens principais que eles precisam fazer uma viagem, uma pesquisa, eu acho. Faz tempo que eu li, tá? Fazer tipo uma pesquisa num lugar no México, se eu não me engano, acho que é no México. E... é no México? Eu tô só inventando isso. Mas é numa região em que essa tecnologia toda não chegou lá. Então eles vivem, mais ou menos, como... eu esqueci de uma coisa importante. Eles tomam uma pílula todo dia, tá? Uma pílula que te mantém bem, te mantém feliz. Antidepressivo, no caso. Amor romântico, essas coisas, não existe. Relações de fornicações são somente para prazer, tá? Porque filho, quem é que vai fazer filho? Que nojo! Pra que fazer filho se a gente tem
uma empresa gigantesca pra fazer isso. Aí voltando, eles vão pra um lugar lá onde essa tecnologia toda não chegou, e as pessoas lá vivem como seres humanos humanizados, né? A mãe amamentando a filha no peito, eles chegam lá e ficam... E, enfim, é um choque de realidade, e aí as coisas acontecem lá, e é interessante ler, tá? Tá querendo a minha uva por quê? Eu, hein? Tu gosta de um SMR? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu não, mas a Maya Angelou sabe. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola é um livro da Maya Angelou, em que é contada a história dela desde que ela tinha uns 6 anos, eu acho. Em que ela tava morando com a avó dela, eu acho que é no Arkansas. Não sei, sul dos Estados Unidos. Tava morando com a avó dela, e aí esse livro conta a história dela dos 6 anos, a mais ou menos a adolescência dela. E assim, a Maya Angelou não tem muita coisa a dizer, ela é incrível, tá? Ela é uma poetisa, uma escritora, ativista. Acho que foi a única pessoa que me fez chorar com poesia, tá? Tenho dito. Chamando aqui todas as pessoas que gostam de ler sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre que eu não ter filho. A Filha Perdida conta a história de uma mulher que ela vai passar um tempo longe de casa, da filha, das filhas. E ela fica meio, assim, intrigada e obcecada com uma família que fica perto dela na praia quando ela vai, que tem essa mãe e essa filha. E essa filha da mulher lá que ela fica observando tem uma bonequinha também, que ela perde a bonequinha, e daí uma função toda com essa boneca. Mas ela fica muito intrigada com essa relação de mãe e filha. Da mãe com a filha e da filha dela com a boneca. Ela vai contando como é a relação dela com as filhas dela, com o trabalho, com o marido, e como o peso da maternidade realmente pesa pra ela. Porque ela não nasceu pra ser mãe, ela não quer ser mãe, mas ela é uma mãe. E o que ela faz com essa informação? Ela é uma mãe ruim? Ela vai seguir sendo uma mãe ruim? Ela vai esquecer dela? E... a gente, é palavra, viu? E aquela coisa, tu vai me dizer que ela tá certa ou tá errada? Em qual aspecto? Sabe? É aqueles livros que tu fica lendo, tu fica... É meio que um mergulho na cabeça de alguém que é mãe e não quer ser mãe. E é isso. O Cozer das Pedras e o Ruir dos Ossos. Esse livro eu ouvi e eu adorei que eu ouvi porque ele é narrado por Gustavo Falcão, acho que esse é o nome. É um ator brasileiro que ele... Nossa senhora, parece que faz um cafuné dentro do meu cérebro, assim. Ele conta a história de um menino que cresceu vendo o pai dele abusar da mãe fisicamente, assim, de ser violento, ser grosso, ser abusivo psicologicamente, fisicamente. E num dia ele briga com o pai. Acontecem coisas complicadas. E é um livro que conta a história desse rapaz, a relação que ele tem com a mãe, a sensação de impotência de um menino vendo a mãe sofrer, a responsabilidade que ele carrega, o desejo de... Porque depois de acontecer algumas coisas que ele quer de reencontrar a mãe dele e conseguir olhar pra ela de novo. Ai, gente, E uma mãe que precisa cuidar do filho e seguir vivendo o dia a dia pra aquele filho, porque ela precisa, sabe? Ela precisa dar a vida pra aquela criança. Ela precisa criar aquela criança. É um livro curto, mas assim, ele é tão rico e tão cheio de coisas que eu... E aí o Gustavo Falcão, eu falo como se fosse meu chapa, o Gustavo Falcão, narrando, ele bota uma emoção nas falas, que eu me arrepiava toda lendo, tava lavando a louça, e não sobrou nenhum. Esse é um clássico da Agatha Christie. A galera vai recebendo convite pra ir passar um tempo numa ilha, sus, né? Cada convite é assinado tipo assim, oi, a tua prima aqui, vem passar um final de semana comigo. Ou a outra pessoa recebe, oi, é aquela tua amante, vem passar um final de semana comigo. Todo mundo vai lá a convite de alguém. Chegando lá, não tá lá o alguém. E na verdade é um jogo. Inclusive as pessoas que recebem eles lá, que são os mordomos, cozinheiros, que é um casal, eles também não sabem o que tá acontecendo.
Todo mundo foi chamado lá e ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí começam a ter mortes. Vai morrendo as pessoas. Só que ninguém sabe o que tá acontecendo. Quem é que tá matando? Por que que tá matando? Quem é que chamou a gente aqui? É um livro curto, mas eu acho que é curto. Eu li ele no Kindle, eu não vi o tempo passar. Eu fui, ó... É o melhor dela que eu já li, tá? Eu já li alguns dela e esse aqui, sem sombra de dúvidas, foi o melhor. O Conto da Aia. Eu preciso dizer mais? Ele foi escrito há muito tempo atrás. Ele continua sendo muito atual. É um livro distópico. É em um lugar em que a poluição e o desenvolvimento das coisas químicas causou infertilidade nas mulheres. Isso junto com um governo teocrático. Um governo teocrático, né, que é Deus acima de tudo. Por conta de não ter fertilidade, as mulheres férteis viram aias, tá? E o propósito delas, ensinado, né, com base na Bíblia para eles lá, é que as mulheres, as aias, servem é um meio de que Deus tem de enviar crianças. Elas são útero ambulante, tá? Aí a gente tem as classes, né? Tem os comandantes com suas esposas, todos têm dinheiro, obviamente. Tem as tias, que são as empregadas domésticas. A gente também tem as econofamílias, que são as famílias que daí vivem do jeito que eles querem viver, dentro das leis teológicas deles, teocráticas, não sei se é a palavra certa. Mas eles não ficam eles não têm o luxo da aia pra eles, né? Porque eles são pobres. Eu adoro esse livro. Quem já leu a série, quem já viu a série, saiba que este livro é basicamente a primeira temporada. O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Não fictício, tá? Que fique bem claro. Eu não tenho muito o que dizer. Ele estuda todo o desenvolvimento socioeconômico, cultural em que as mulheres estão inseridas. Livro riquíssimo. Eu usei ele, assim, foi o que eu mais usei para escrever meu TCC. É um livro grande e dá para ler ele aos poucos, assim, porque ele vai ter sempre uma coisa boa para ler no teu dia, mesmo que tu leia de parágrafo em parágrafo cada dia um. Estou feliz que minha mãe morreu. Eu não, jamais, graças a Deus, um título meio punk, né, quando a gente vê, mas é um livro da Jennette McCurdy, que ela fez a Sam, do iCarly. Ela teve uma mãe super abusiva, narcisista, e a infância dela, quando ela começou também no iCarly, antes do iCarly já, mas quando ela começou no iCarly também, todo esse processo foi muito traumático para ela por conta da mãe, que era um abuso, assim, de alimentação também, desenvolveu bulimia, anorexia, um caos todo. E é quase uma biografia, assim, conta a história da relação dela com a mãe dela. É um livro muito bom, é um livro pesado, você deve entender porque que o título é esse, né? Prateleira do Amor, de Valesca Zanello. Esse livro aqui é um livro muito curto, né? Vocês podem ver, ele é pequeno e ele é curtinho. Para quem não quer ler O Segundo Sexo, mas quer ler um livro nessa linha, dá pra ler esse aqui, porque as letras não são muito pequenas, então... Assim, ele tá todo marcado, esse meu aqui, porque, né, o livro todo é bom. Gente, eu poderia fazer um vídeo só disso, ó. Vou te dar só um teaser aqui, ó. Desde o começo do século XX, todas as profissões relacionadas aos cuidados sofreram uma feminização. O fenômeno da feminização das profissões ligadas ao cuidado relaciona-se a uma precarização dos salários e das condições de trabalho. Ao querer ser um objeto passível de ser escolhido por um homem, cada uma das mulheres é interpelada a tentar brilhar mais do que as outras, rivais na prateleira ou a apagar o brilho das demais. Quem avalia física e moralmente as mulheres são os homens. E quem avalia os homens? Os próprios homens. Como veremos adiante. Novamente, precisamos destacar que quem ganha com a rivalidade entre as mulheres também são os homens. Bah! Tudo que eu nunca contei. É um outro livro da Celeste In. Eu acho que eu não se fala assim, Celeste In. É um livro de uma menina, começa falando, a fulana tá sumida, ou a fulana morreu, não sei. Mas assim, começa o livro já falando, ninguém sabe do paradeiro da fulana. E aí começa uma investigação,
e um estudo daquela família para entender o que aconteceu com a fulana. No final do livro a gente entende o que aconteceu com ela, mas durante o livro todo a gente vai entendendo a dinâmica dos pais, como eles criam os 3 filhos, como ele conta de terceira pessoa, né? Então a gente tá vendo de fora essa família. E aí, ao entender toda a dinâmica familiar, a gente vai criando teorias pro que aconteceu com ela. Aí no final a gente vê o que aconteceu de fato, para alguns faz sentido, para outros não, mas é um livro muito bom de desenvolvimento acaba não sendo só sobre a menina, óbvio, isso é tudo que eu nunca contei, é tudo que ela não contou, que passava dentro dela. Mas a gente entende num contexto familiar mesmo, que assim, dentro da casa de cada pessoa tá rolando coisas que a gente nem imagina, né? Ninguém sabe como é que tá a cabeça dos palhaços, de cada palhaço de cada família. Os testamentos. Esse aqui é a continuação do conto da Aya, tá? Digamos que tem anotações aqui. Isso aqui não tá na série. Boatos que vão fazer agora um spin-off com esse fim aqui. Mas, eu não sei se eu quero contar. Porque vai que tem alguma pessoa que quer, né, ler, ou quer dizer, saber do... Mas enfim, são 3 perspectivas diferentes, tá? A gente vê uma tia, uma menina que mora no Canadá, e uma menina que tá... Uma criança que tá dentro de Gilead, né, da sociedade teocrática lá, da comunidade do país teocrático que tá lá, que ela é uma filha de comandante, estudando pra se tornar uma... Ela tem opções, né? Ou ela vai ser uma tia pra trabalhar de instrutora pras aias, ou ela vai ser uma esposa. A gente acompanha 3 pontos de vista e eles acabam, assim, mesclando em um certo momento, e aí a gente vê o que acontece. Mas, assim, muito bom e recomendo da mesma forma. Outro clássico, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sabe aquela história de, será que Capitu traiu o Bentinho? A gente tem aqui. Caso você estava debaixo de uma rocha nos últimos anos e não sabe o que se trata, a gente tem a Capitu e o Bentinho, amigos de infância, acabam ficando juntos. Bentinho tem um super melhor amigo, e aí a gente quer saber, ele é amigo mesmo, né? Inclusive boatos que talvez era mais que amigo. Acontece umas coisas aí que o Bentinho fica, pô, tu me traiu com o meu melhor amigo? Aí ela fala, não, tá maluco? Mas aí em quem acreditar? Em quem acreditar? Só lendo pra saber. Agora, os 3 próximos são de um outro clássico, porque pra mim é um clássico. Saiu da bolha, saiu assim da bolha da área daquele livro e ficou tanto tempo como algo tão reconhecido e recomendado e falado e usado em estudo, pra mim é clássico. Esse aqui é O Sobrinho do Mago, que é basicamente contando como surgiu Nárnia. É o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Se eu não me engano, a Greta Gerwig, a Greta tá fazendo uma série de Nárnia. Então talvez a gente tenha essa história em telas, mas esse livro aqui não foi transformado em filme. Entra aí, minha filha. Por que o Sobrinho do Mago? O Sobrinho do Mago, junto com a melhor amiga dele, foram os primeiros a pisar em Nárnia. E a gente acompanha como que eles chegaram lá. E neste livro tem Nárnia surgindo, então descreve como eles viram o nada vira Nárnia. É lindo, A gente tem o Lampião no livro também. A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse tem filme, é o 3º filme, que tem o Eustáquio junto, primo deles lá. Eu não sei descrever, tipo assim, no filme é muito bonito, óbvio, aquele mar lindo, aqueles lugares que eles encontram, mas o livro tem uma magia na forma que é descrito o oceano, as criaturas que eles encontram nas ilhas. Talvez o fato de eu estar lendo na praia melhorou, porque eu ia de manhã, aquele solzinho batendo na água bonita, a água toda brilhante, eu bonita com o meu livro lá, talvez tenha ajudado um pouco. A história é divertida e é legal, é um passatempo maravilhoso, é bom, é entretenimento, tá? Eu não vejo com a profundidade que eu farei outros livros aqui,
Mas esse é realmente um livro que te traz um entretenimento, um conforto, é bonito, é legal ler. A Cadeira de Prata, não se fala muito nele, dessa crônica de Nárnia, A Cadeira de Prata. Entendo, ele tem uma proposta meio diferente, são personagens que a gente não vê nos filmes, são personagens diferentes, mas é um livro legal, assim. Eu sei que Nárnia é meio que uma fanfic da Bíblia, né? Dizendo em grosso modo. Mas isso não tira a criatividade que o escritor C.S. Lewis teve em fazer aquilo tudo. É muita informação para uma fanfic, entendeu? Nessa Cadeira de Prata a gente tem novos personagens, são acontecimentos assim, é uma crônica totalmente à parte dos outras crônicas, assim, eu diria. Eu não, é a história que eu vejo mais à parte. Tem também o menino e o cavalo e o menino, que também é bem diferente, assim, das outras crônicas de Nárnia. Mas essa aqui, pra mim, é que ficou mais diferente e as criaturas e os acontecimentos do livro são mais diferentes que os outros. E por último, Quem Matou o Embaixador? Pra quem fala espanhol, Quem Matou al Embajador? De Alberto Vázquez Figueroa. Algumas perspectivas, tá? Tem alguns pontos de vista. A gente tem um indígena que, assim, tá lutando pela vida todo o santo dia para alimentar a família dele, alimentar ele mesmo, procurar trabalho e aquela coisa toda que a gente já conhece. Aí a gente também tem aquela parte do embaixador, a gente vê um artista que trabalha com o embaixador. Ele é artista, mas ele não é político, sabe? Quando perguntam pra ele coisa política, assim, ele é um artista bem famoso, ele fica tipo assim, ai, não me envolvo mais com isso. Tem um embaixador que é sequestrado por um grupo de revolucionários. É uns contrastes muito interessantes do grupo de revolucionários, do indígena que tá lutando pela vida e por alimento todos os dias, o artista rico que não é muito de política, e outras pessoas no meio que acabam dando mais cores pra essa história. A gente descobre quem matou o embaixador no final, se foi o pessoal do grupo revolucionário, se foram outras pessoas. Todas as coisas vão levando e o final faz muito sentido quem matou o embaixador e por que o embaixador foi morto. Eu não sei se o vídeo ficou longo, mas assim, eu poderia falar horas durante alguns, inclusive sobre esse aqui que eu acabei de falar. Se tem alguém aí ainda, obrigada pela companhia. Vejo vocês em algum momento. Beijo.